um prefeito ele é bem avaliado ou mal avaliado pela quantidade de obras que ele faz, né? Quantos postos de saúde ele inaugura, quantas escolas ele inaugura, quantas obras ele faz. É interessante que essa cultura está sofrendo uma mudança, está começando a sofrer uma mudança. Agora nós estamos vivenciando uma cultura diferente. Nem sempre o prefeito que faz grandes obras é um prefeito que facilmente ele é reeleito. Então a gente vai vivenciar uma mudança no Brasil nesse sentido. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Os Prefeitos. Estamos aqui no Fomenta 2024, município de Águas de São Pedro, e hoje a gente vai ter o prazer de falar sobre um tema que eu acho que interessa a muitos outros estados para conhecer uma experiência exitosa aqui no estado de São Paulo, que é a criação da AMPESP. A Associação de Municípios não é algo inédito no Brasil, mas associações que conseguem reunir municípios com características tão específicas, eu acho que aí tem uma experiência importante para a gente aprender. E hoje a gente está aqui com o Adnan, presidente da associação, e com o Bruno, secretário executivo. Sejam muito bem-vindos e obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, de falar sobre a história da criação da AMPESP, né, que é a entidade que hoje eu sou presidente, mas fui secretário executivo, estava lá há mais de 30 anos, redigindo a ata da fundação da entidade, junto com o Rui Fina, com o advogado Rui Fina, com o Dair Perucchi, que foi o primeiro presidente e fundador da AMPESP, do qual eu era chefe de gabinete e também fui o primeiro secretário executivo aqui da entidade. Isso, para te registrar no tempo, foi em 1900? Foi em 1989, tá? Nós estamos falando aí de 35 anos atrás, lá no município de Cordeirópolis. O prefeito eleito à época me convidou para ser chefe de gabinete e ele teve essa ideia de reunir os municípios pequenos do estado de São Paulo, né? Porque à época eram os municípios até 30 mil habitantes, a linha de corte que a gente tinha estabelecido. E isso contemplava mais ou menos percentualmente quantos municípios? Na época nós estávamos falando aí de quase 300 municípios no estado de São Paulo, né? Na época, né? E nós fizemos a primeira reunião, compareceram aí um número expressivo de municípios, eram 40 municípios que compareceram para a fundação da AMPESP, e nós, depois de um ano, a gente fez o primeiro encontro da AMPESP, que foi aqui no município de Águas de São Pedro, ali no Hotel Jerubiaçaba. E aí nós tivemos a participação de um bom número de municípios, quase 100 municípios participando. E era uma época que... Por que foi criada a AMPESP, né? Você pode perguntar. Porque, diferentemente de hoje, os prefeitos de cidades pequenas eles não tinham essa facilidade de chegar no secretário de Estado. Você fala de 35 anos atrás, uma viagem para São Paulo não é tão simples como é hoje, né? Os veículos, as rodovias, né? Os municípios não tinham tantos recursos assim. Então, para o município, um prefeito de uma cidade pequena, ele ter acesso a um secretário de Estado, ter acesso ao governador, Brasília, então, nem se fala, né? As políticas de Brasília eram bem mais difíceis. Então, era uma forma de você aproximar. Então, eu me lembro os primeiros encontros que nós fazíamos, o secretário de Estado falava e depois ele tinha uma sala para atender. Então, formava fila de prefeito com ofício na mão lá para pedir as coisas. Em um estado com 600 municípios, essa fila a gente já percebe que devia ser bem grande. Bem grande. Então, tinha essa função de aproximação, de ser essa correia de ligação. Nós não tínhamos as emendas parlamentares. Então, o acesso dos municípios aos recursos estaduais e federais era bem menor. Então, a AMPESP ela foi criada com esse objetivo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando de 1989, né? Isso. Nossa Constituição é de 88 e foi um grande processo, eu falo nacional, de reorganização, né? Político, sim, administrativa, e que eu imagino que isso também era um objeto de preocupação dos municípios, do que a Constituição, né, afetaria
administração Com certeza. Municipal, né? Com certeza. Só quero fazer um parênteses aqui, Adriano, para você relembrar a questão da Carta de Cordeirópolis, a inserção do município como ente federativo. Eu comentei sobre o Dr. Rui Fina, e ele era procurador do município de Cordeirópolis e também no município de Rio Claro. E ele escreveu uma tese que foi subscrita pelos dois prefeitos, era o Geraldo Butião em Cordeirópolis e Lincoln Magalhães em Rio Claro, que foi levada para o Congresso da PM, Associação Paulista de Municípios, aprovada no Congresso da PM e levada depois para o Congresso da ABM, Associação Brasileira de Municípios, uma entidade que hoje eu sou vice-presidente. Uhum. E essa tese foi encaminhada a Ulisses Guimarães e foi inserida na Constituição. É um artigo pequeno da Constituição, que ele eleva o município à categoria de ente federado. E olha só a diferença disso aí. Né? Quer dizer, você ter... Uma cláusula pequena no texto, no mas texto, enorme porque, na abrangência e importância. Antes da Constituição de 88, os entes federados eram União, Estados e Distrito Federal. Uhum. Com a Constituição de 88, o município se torna ente federado. Então, já de cara, uma das coisas que, você colocando isso na Constituição, cada município tinha direito a ter sua lei orgânica, a sua Constituição municipal. Até então, havia uma lei orgânica geral dos municípios que era determinada pelo Estado. Então, isso gera uma autonomia para o município. E para o cidadão comum, quando você fala de ter um posto de saúde municipal, você fala de ter uma escola municipal, você fala de ter uma guarda municipal, você fala de ter arrecadação municipal e uma série de coisas, ela se originou desse pequeno artigo. Então, olha a importância histórica que a gente está falando, né? E aí eu acho que já fica um primeiro recado, né? Você fala, prefeitos e prefeitas de municípios de menor base territorial, de menor população, qual é a diferença que eu posso fazer, né? A gente percebe aqui que Cordeirópolis fez uma diferença que se multiplicou em todos os municípios do Brasil, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa questão do protagonismo é algo que você exerce menos pelo cargo que você tem e muito mais pela atuação e pelas iniciativas que você encampa, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que o movimento municipalista, ele é um movimento muito importante dentro, assim, do contexto nacional. Porque, como aquela velha frase do Franco Montoro, né? O cidadão está no município, não está no Estado, não está na União, né? Uma frase simbólica que ele faz. Quando você reforça as políticas municipais, você está reforçando para as políticas que o cidadão vai usar, esse recurso que o cidadão vai usar. Eu costumo dizer que, comparativamente, o naco da arrecadação que vai para os municípios no Brasil, ele é até significativo, comparativamente no resto dos países. Em torno de 18%, 19% da arrecadação fica com os municípios. Isso é bem superior ao que os outros países trabalham. Porém, a responsabilidade que os municípios têm é muito superior à que os outros países têm. Uhum. Somente cidades grandes dos Estados Unidos você tem a educação municipal ou a polícia municipal. As cidades menores não têm isso. Uhum. Tá? Mesmo cidades médias não têm isso. Você não tem uma saúde municipal, um posto de saúde municipal, você não tem uma série de coisas. Normalmente, a organização municipal no mundo, as prefeituras, elas são responsáveis basicamente do asseio urbano, basicamente do cuidado urbanístico, de ruas, o cuidado aí de limpeza pública, a zeladoria como um todo, tá? Aqui no Brasil, os municípios, além desse trabalho de zeladoria, ele tem um trabalho na educação, tem um trabalho na saúde, ele tem um trabalho no meio ambiente, ele tem um trabalho no desenvolvimento econômico, na segurança pública, que é interessante que a Constituição proíbe os municípios, praticamente, o município não lida com segurança pública. Mas o cidadão, quando ele tem uma cidade, ele enfrenta uma onda de assaltos, ele cobra o prefeito. Sim. Então, os prefeitos acabaram constituindo suas guardas municipais
né, para atuar nesse setor, apesar de ser muito limitado, né, porque a Guarda Municipal ela tem um papel, quer dizer, quem que exerce o papel de repressivo é a Polícia Militar, investigativo é a Polícia Civil, e aí tem o papel do Ministério Público e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto importante aqui, a gente que conhece a administração pública e trabalha com a administração pública, naturalmente entende, né, as várias questões das competências federativas, né, dos entes, mas o cidadão, ele não tem essa visão e também, obviamente, nem é esperado que ele se torne um especialista. Na medida em que ele vê uma necessidade de segurança pública e ele vê uma viatura, seja ela da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Florestal ou da Guarda Municipal, essa é a presença do Estado que ele busca. Com certeza. E ele entende que isso, obviamente, tem que colaborar com essa solução. Então, assim, eu percebo que, e eu concordo muito, muito contigo, que essa visão da responsabilidade dos municípios, ao longo dos últimos 30, 40 anos, ela só cresce. Sim. E a contrapartida, né, dos recursos não acompanha. Então, hoje você tem um enorme, né, percentual de municípios hoje no Brasil que são deficitários em termos de custeio. Né? E acabam ficando muito dependentes, né, de repasses, seja do governo federal, do governo assim, estadual, ou mesmo de emendas parlamentares para poder conseguir fazer a sua lição de casa. Né? E é interessante assim que a gente está vivenciando, né, uma mudança da cultura política também, que eu acho que vai nos ajudar muito em relação a isso. Porque até então, um prefeito ele é bem avaliado ou mal avaliado pela quantidade de obras que ele faz. Né? Quantos postos de saúde ele inaugura, quantas escolas ele inaugura, quantas obras ele faz. E é interessante que essa cultura está sofrendo uma mudança, está começando a sofrer uma mudança em relação a isso. Até porque esse volume de equipamentos públicos que são inaugurados, eles acabam ficando inviáveis. Né? Hoje a gente tem uma cultura de você ter uma escola em cada bairro, de ter um posto de saúde em cada bairro. Vou fazer uma referência aos países do mundo. Você tem cidades, normalmente as cidades médias, pequenas, né, do porte das nossas aí, cidades pequenas, elas têm uma escola só, uma unidade de saúde geral só, né, que concentra um grande número de pessoas. Isso, em termos de gerenciais, em termos de custeio, é melhor. Aqui, a gente tem ainda essa cultura de ter a escola do bairro, de ter o posto de saúde do bairro, etc. Isso está começando a se tornar inviável em termos gerenciais. Tá? Então, há um limite, que eu estou dizendo assim, há um limite de construção desses equipamentos públicos. Né? Mas eles são construídos justamente por quê? Porque isso dava voto. Agora nós estamos vivenciando uma cultura diferente. Nem sempre o prefeito que faz grandes obras é um prefeito que facilmente ele é reeleito. Né? Então a gente vai vivenciar uma mudança no Brasil nesse sentido. E ontem eu estava conversando com o Bruno e a gente estava falando sobre a questão dos indicadores, né? Que assim, claramente a gestão municipal ela deu um salto, ela deu vários saltos, né, quânticos nos últimos tempos, né? Até um tempo atrás você tinha dificuldade das prefeituras conseguirem se organizar, a adoção de tecnologia hoje, né, em larga escala barateou muito, então você tem prefeituras e comparando aquelas de grande porte, as de pequeno porte, muitas vezes com ferramentas similares, né, podendo trabalhar, melhorar processos e tudo mais, e aí já não é mais a questão de ter a ferramenta ou não ter a ferramenta, mas o que você faz com a ferramenta, né? E os indicadores de gestão municipal acabam sendo um bom ponteiro para, além de obras e inaugurações, poder apontar se a prefeitura está indo no caminho certo ou não, né, Bruno? Exatamente, Fabiano. Obrigado aqui pela participação, por nos receber, né, para esse podcast. A gente fica muito feliz de ter esse conteúdo à disposição pela primeira vez. Isso é inédito, a gente está produzindo esse material em parceria com o INBREM aqui na Ampesp, no Ampesp Fomento. Mas esses indicadores, eles se somam aos resultados que as prefeituras entregam, né, as inaugurações, por assim dizer, e dizem se aquilo tudo que está sendo apresentado está alinhado com a boa prática da gestão. Isso, numa análise interna, porque a população também não percebe, a grande população não percebe esses resultados
de análise de Tribunal de Contas, do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, IEGM, inclusive é objeto de fala aqui no Congresso, mas ele é balizador. Né? Ele é balizador para o gestor público, ele é balizador para a equipe da Prefeitura Municipal, e ele começa a dar uma referência, ou fazer com que aquele município seja uma referência para outras cidades, para troca de experiências. Né? A gente, lá em Cordeirópolis, passou a receber cidades vizinhas para entender como é que foram feitas algumas obras, como é que a administração da cidade segue, inclusive cidades de maior porte, né? Estiveram lá para entender o projeto bacana que é o NAI, né? Uma série de prefeituras visitou o núcleo de administração estratégica, né? E para incorporar isso. Então, embora a população não perceba, mas essas condutas na gestão municipal, elas fazem a diferença tanto para o município quanto para os municípios vizinhos, aqueles que tomam esse conhecimento e podem aprimorar as suas gestões e entregar uma administração mais eficiente para as pessoas. Você falou dessa questão desse networking, né? Que é algo que parece inicialmente tão próprio da iniciativa privada, mas na verdade ele assim, funciona para todo mundo que eventualmente precisa trabalhar, o working. Você precisa, quanto mais ligado em rede você está, isso tem ganhos enormes. Né? Eu não tenho dúvida que uma associação de municípios ela é um espaço muito propício para essa troca de experiências. Sejam experiências exitosas, olha, deu certo lá, sejam experiências que não deram certo. Aquilo para não fazer. Olha, não vamos fazer dessa maneira. Você não precisa errar como eu errei para poder verificar que não vai dar certo nesse caminho. Né? Então, eu não tenho dúvida que essas associações elas têm essa característica. Mas quanto que, na visão de vocês, uma associação, eu falo de nicho como a Ampesp, que se concentra em dialogar especialmente com os municípios de menor porte, eu imagino que essa comunicação ela é mais relevante ainda. Né? Porque você tem um número menor de servidores técnicos especializados para fazer a construção de soluções. Então, o prefeito, para ele não ser um solitário, ele tem que buscar rapidamente os seus pares para poder entender, talvez em primeira pessoa, ou no máximo com a ajuda de uma equipe muito restrita, né? Como que eu faço para tirar aquela minha ideia maravilhosa, né, que está lá na minha cabeça, no meu plano de governo, e como é que eu coloco isso em prática rapidamente. Porque 4 anos parece muito tempo, mas quem está sentado na cadeira sabe que esse tempo passa num estalar de dedos, né, Gina? É verdade. E a grande questão, você tocou num ponto, eu acho que é primordial. O que diferencia as cidades grandes das cidades pequenas? Você tem, basicamente, problemas similares. Né? É claro que em cidades grandes você tem uma questão de violência maior, você tem uma questão de mobilidade urbana e tal, mas os outros aspectos são problemas similares. O que diferencia um prefeito, o Ricardo Nunes, que é o prefeito da cidade de São Paulo, e o prefeito da cidade de Borá, né, que é o menor município em termos de população de São Paulo, ou o João, que é o prefeito aqui de Águas de São Pedro, que é o menor município em extensão do Brasil. Uhum. Tá? O que diferencia é o seguinte, o Ricardo lá, ele tem toda uma equipe técnica. Né? Se ele vai ter, por exemplo, vai se discutir lá sobre a questão dos convênios federais. Ele tem toda uma equipe técnica para isso, em cada secretaria, ele tem uma estrutura já feita. O João aqui em Águas de São Pedro, ele deve ter uma pessoa, se tiver, entendeu? O prefeito de Borá, não sei se tem. Você tem dentro da prefeitura, o Ricardo, ele tem centenas de engenheiros. Cidades pequenas provavelmente tem um engenheiro que é o que aprova a planta, que é o que tem que ir lá fazer o projeto para o convênio, etc. e tal. Está concursado há mais de 30 anos. Tem que voltar e fiscalizar a obra para liberar a medição. Claro. Então, essa dificuldade técnica, a Ampesp ela atua muito nisso. Tá? Primeiro, através dessa questão do network. O que deu certo para você ou o que não deu certo para você nessa situação. Então, esse contato, essa relação com os prefeitos, que eles começam a perceber que o problema dele não é um super problema só da cidade dele, é um problema geral e teve gente que minimizou isso ou resolveu isso dessa forma. Tá? Ou teve gente que fez dessa forma que ele quer fazer e não deu certo. Não deu certo. Tá?
ou como diz o popular, deu merda. Outro aspecto é que encontros como esse que nós estamos vivenciando, ele está ouvindo agora, enquanto nós estamos gravando aqui, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas está explicando o que é o índice geral, o índice de efetividade municipal, que as contas deles vão ser avaliadas por isso daí. Que oportunidade ele teria? Daqui a pouco, o representante da Presidência da República vai estar explicando para ele, que é o Jaderson, vai estar explicando como que ele acessa a questão das emendas federais, os processos federais, o portal de convênios do governo federal, vai estar explicando isso. Ontem, o Kassab estava aqui falando, olha, quando vocês procurarem qualquer secretaria, tem uma pessoa-chave aqui, que é o Takahashi, que é essa pessoa que está aqui para atender todos os municípios, ele faz esse vínculo, tudo que chega para ele, ele passa para o governador, passa para mim. Então, essas dicas, nós tivemos acessar financiamentos. Desenvolve São Paulo, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Os 3 diretores estiveram aqui e explicaram, olha, tem isso aqui, é assim que você faz, é assim que você deixa de fazer. Então, além da oportunidade que tem junto à iniciativa privada, aos estandes, as novidades, está lá desde a Receita Federal explicando como que ele pode pegar os produtos que estão apreendidos, né? O IPT, você tem ali a Prodesp, a FDE, enfim. Stand de tiro para treinar os guardas municipais. Mas Adina, assim, eu vou fazer um pequeno testemunho, né? Assim, da minha experiência e por que eu tenho um carinho tão grande por eventos como esse. No ano passado, né? Eu estava aqui representando um órgão do governo do estado e que tem assim, relação com as prefeituras e tudo mais. E muitas vezes o calcanhar de Aquiles do prefeito é o tal do convênio que não sai, que não anda, que para. E a gente literalmente falou, não, vamos encurtar essa distância. A gente trouxe a equipe com um notebook, 2 ou 3 pessoas, pegamos um stand, era um stand pequeno, mas que fez fila. Mas fez fila por quê? Porque tinha muita demanda e os prefeitos que vinham muitas vezes com dúvidas, por que o meu convênio não anda? E a gente, com uma consulta de 5 minutos, descobria, olha, está faltando 3 respostas de vocês, A, B e C. E aí eles providenciavam a resposta e aquilo que estava 6 meses parado andava. Então, assim, obviamente, isso para o time que eu estava representando foi maravilhoso. Mas para aquele município não era uma demanda, era a única demanda que ele tinha e que era muito representativo, né? E aí eu percebi esse ano muito legal, tem um stand aqui com 4 computadores, né, e uma impressora, justamente para poder ser um instrumento de conveniência. O coworking, né? Da PESP. O coworking, para que o prefeito, secretário, se tiver alguma necessidade para poder resolver durante o evento, ele vai, senta lá, redige, imprime, entrega e está tudo resolvido, né? Então, assim, eu acho que ter essa sensibilidade, esse olhar para a realidade de cada município é algo que, assim, especialmente quem tem mais experiência, né? Assim, a Dinância já tem bastante tempo de administração pública, né? Já rodou muito e já esteve na cadeira, né, do prefeito de um município, já teve representante na cadeira do Conselho Estadual de Educação. De secretário. Então, assim, eu acho que quando você tem essa possibilidade de ocupar vários papéis, você fica naturalmente mais sensível e mais empático para entender a realidade daqueles outros colegas e fala assim, pô, mas é tão fácil instruir isso. Coloca o chinelo daquele prefeito e vê a dificuldade que ele está tendo com uma equipe de, eventualmente, 5 pessoas para tocar um monte de coisa, sendo que a crise de hoje é a iluminação. O resto vai ter que aguardar, né? Não tem jeito. São 5 pessoas e é esse time que vai ter que fazer tudo. É um time de prioridades, né? É verdade. E assim, principalmente o prefeito que vai entrar agora, ele vai se defrontar com o prefeito das cidades menores, ele vai se defrontar com uma situação de redução da receita, tá? Por conta de uma questão do comportamento do ICMS do Estado de São Paulo, que houve um processo de concentração nas cidades maiores, por causa dos indicadores econômicos,
Então, a gente está vivenciando um processo de redução da receita ou, se não redução, pelo menos uma estagnação da receita. Tá? Basicamente isso. Ele vai começar a vivenciar o processo de reforma tributária, né, que ele é longo, tá, mas vai começar a impactar nos municípios. E a questão das emendas, elas são importantes, mas elas exigem contrapartida e é um cenário bastante desafiador. Uhum. Então, se eu fosse fazer uma recomendação aos prefeitos hoje, eu falaria para eles, olhem as despesas. Olhem as despesas. Começa da despesa maior que você tem, que é a despesa de pessoal. Tá? Veja a sua despesa, veja a sua folha de pagamento. O comportamento da sua folha de pagamento. Né? Primeira coisa que o prefeito tem que ver ao entrar pede lá, imprime a folha de pagamento. Aí você vai ver dentro da folha de pagamento os excessos de hora extra, os excessos de comissões que muitas vezes tem, que é a maior despesa que o município tem. Tá? Eu vou dar um exemplo na minha área, sempre que é a área da educação. Eu fui secretário da educação em 3 municípios. Né? Um professor que você coloca mais em sala de aula, ou você tira da sala de aula e coloca numa função administrativa, ele representa, no mínimo no ano, algo em torno de 120 a 130 mil reais. Um professor. Tá? E, às vezes, o prefeito fica contente, fica feliz de ter um convênio de 100 mil, de 200 mil, mas o dinheiro sai pelo ralo. Né? Nessa questão da gestão da atribuição de aula, por exemplo. Sim. Né? Então, esses cuidados o prefeito tem que ter com as despesas. Né? Ter, claro, né, as pequenas despesas que se tem no município também, não é só a grande, mas as pequenas despesas. O primeiro ano é ano de botar a ordem na casa. O primeiro ano você foi eleito ou reeleito, então ainda você tem um álibi no sentido de ajustar as contas do município. O prefeito que não faz isso no começo tem dificuldades para governar depois. Certeza. E falando em networking, né, em troca de experiências, eu sei que hoje o Bruno é o secretário executivo da associação, e aí, Edna, eu acho que naturalmente a gente sabe que grande parte da carga de trabalho da associação cai sobre os ombros do secretário executivo. Na verdade, assim, eu tenho ideia, ele executa. Maravilha. Basicamente é isso. Parafraseando o Felício. Basicamente é isso. Então, Bruno, assim, um dos propósitos, né, de fazer esse tipo de conversa é para justamente levar, né, essas oportunidades ou essas possibilidades para outros lugares. Né? Eu tenho certeza que outros estados que podem nos ouvir, outros municípios que se veem nessa realidade, podem falar, pô, olha, mas se em São Paulo essa coisa funciona, será que aqui em Alagoas, em Pernambuco, né, no Piauí, no Mato Grosso, será que isso não funcionaria aqui também? Né? E aí, Bruno, tem disposição da associação de abrir conversas para poder trocar experiências e ajudar essa experiência bem-sucedida que vocês têm aqui a se multiplicar em outros estados? Tem, claro. A gente tem projetado a Ampesp, né, para ser uma referência para as outras instituições. E a gente diz que o Ampesp Fomento é o maior congresso de municípios de pequeno porte do país. Porque, muito embora existam municípios de pequeno porte dos outros estados, eles até em volume igual ou maior que existe em São Paulo, e quando a gente fala em São Paulo, as pessoas não pensam na quantidade de municípios pequenos que a gente tem aqui no estado. Né? Quantos hoje são? São 645 municípios do estado, dos quais 509 têm até 50 mil habitantes. 80% do estado de São Paulo é composto de municípios de pequeno porte. Em termos de população que mora nesses 7 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. Seria a segunda maior cidade do país, só perdia para a cidade de São Paulo. Então, é um número importante de cidades, com um número importante de população, isso falando do estado de São Paulo, né? E a gente tem realmente essa vocação, sim, de colocar a instituição, né, Adina, à disposição dos outros estados, no que a gente puder contribuir, orientar. E é importante, às vezes, segmentar, não para concorrer com as associações gerais. A Ampesp não concorre com a APM, né, mas elas
se ajudam. O presidente da PM vai estar aqui no encerramento, o presidente Adnan e eu estaremos na abertura do Congresso da PM, que vai ocorrer agora em meados de novembro. Né? Mas é para realmente ter essa troca de experiências, ouvir de maneira mais sensível as demandas desse segmento de municípios com essa faixa populacional e trabalhar uma solução objetivamente para eles. Então, se houver essa necessidade, por exemplo, em Minas Gerais, que assim como São Paulo é um outro estado muito populoso, e salvo engano lá não tem uma associação segmentada, né? Não. Tem a Associação Mineira de Municípios, mas para município pequeno não tem. Então, se quiserem procurar a Ampesp, a gente está à disposição, eu, o presidente Adnan, toda a nossa diretoria, para poder contribuir. A gente tem uma equipe bastante enxuta, mas a gente está à disposição para ajudar e para contribuir com o municipalismo. Maravilha. E aí eu acho que nos últimos dias que a gente tem conversado muito, eu percebo que além do município, né, o grande grupo de municípios de pequeno porte, a gente percebe que existem aí os segmentos que também se identificam e trocam experiências, como, por exemplo, os municípios com vocação turística, né? Sim. Que tem, de novo, assim, semelhanças, né? Além da questão do porte, quando eles olham, né, dentre esses 500 e tantos municípios, falam, mas aqui a gente tem um grupo de municípios que somos instâncias turísticas, né? E que temos o desafio de conseguir, respeitando a vocação daquele município, como é que eu posso fazer melhor, né? O que a outra instância fez que deu certo lá, que eu também posso multiplicar aqui, né? Então, essa questão de você olhar dentro desse grupo, ainda de maneira mais específica, né? Identificar e se reunir e aproximar aqueles que são os mais semelhantes ainda, eu imagino que o nível de troca, de cooperação pode ainda se intensificar de uma maneira ainda mais elevada. E né? Fabiano, é interessante a gente destacar que, embora a gente faça o evento, divulgue o evento e conduza ele para o município de pequeno porte, a gente tem municípios grandes aqui. Nessa edição, por exemplo, os que a gente já conseguiu ver, teve Piracicaba, que é um município de 500 mil habitantes, mais ou menos, Rio Claro, Limeira, ano passado a cidade de São Paulo teve presente, enfim, Campinas, né? Até ontem à noite nós já tínhamos 344 municípios inscritos no evento. Então, mais da metade do estado de São Paulo se inscreveu para o Ampesp Fomento. É óbvio que isso vem fluindo ao longo dos dias de evento, mas nesse ritmo de inscrição, de participação, a gente deve chegar num número muito expressivo. Já superamos o ano passado, tanto em número de inscritos quanto em número de cidades representadas, mas aí amanhã no encerramento, né, na sexta-feira, dia 1º, a gente vai ter uma definição desses números, mas o evento, a Ampesp, a gente trabalha para os municípios de pequeno porte, a nossa vocação, mas a gente não segrega os grandes que também querem vir aqui extrair alguma informação, querem aprender, se capacitar, enfim. A Ampesp abraça e apoia a todo porte de município, né? O próprio nome já diz, a Ampesp fomenta, é o nosso papel. E eu até quero fazer um spoiler, né, de um projeto que a gente vai lançar no ano que vem. Gostamos de spoiler, viu? Gostamos de spoiler. E eu vou explicar a realidade como é que é. Nós estamos bastante apreensivos em relação à questão da reforma tributária. Eu estou acompanhando, faço parte do Conselho da Federação, a gente está acompanhando essa discussão aí da regulamentação da reforma tributária, e ela vai mudar muito o foco que o município deve ter em relação à atração de investimento. Tá? Porque até então a preocupação de um município é você atrair uma grande empresa que ia dar um valor agregado de ICMS e tudo mais. Não que isso esteja totalmente descartado, porque é a geração de emprego, geração de renda e tudo mais. Com a reforma tributária, a arrecadação está muito mais, ela vai ser feita na ponta, no consumo. Uhum. Tá? E os pequenos municípios, o que está acontecendo? Ele está tendo historicamente, você tem uma evasão de pessoas, tem municípios que estão reduzindo a sua população. A população que tem um nível de recurso financeiro maior, ela se muda para cidades médias ou cidades grandes. Você tem uma fuga natural de talentos. Né? A pessoa sai, o jovem se forma numa universidade, vai estudar, ele vai trabalhar fora. E essas pessoas têm um alto nível de consumo. Então, elas vão gerar renda, vão gerar riqueza nos municípios médios e grandes. Uhum. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer essas pessoas de volta. E você traz como? Com qualidade de vida. Porque agora, com a questão do home office, tá? Imagina só você
é um jovem que trabalha numa empresa do mercado financeiro e tem que ir uma vez por semana no escritório. Tá? Aí você vai pagar um aluguel na Faria Lima de 6, 7 mil reais, num cubículo. Você teria um lugar numa mansão no interior, uma qualidade de vida muito melhor, né, sem enfrentar poluição, sem enfrentar congestionamento, criminalidade e tudo mais. Tal. Por que você não fica, ao invés de você ir? Tá? E aí a gente quer valorizar, porque assim, tem um sentimento, você que está nos assistindo e você também, mesmo você morando em São Paulo, a sua origem está lá no interior. Seu avô, você se lembra lá do seu avô, da sua avó, que você ia no pé de manga, etc. e tal. Uma questão de saudosismo. Sim. Né? Tanto é que muitas pessoas, o sonho de muitas pessoas é voltar para o interior, comprar um sítio, uma chácara, etc. e tal. O trabalho nosso, a partir de 2025, vai ser esse. Você pode ter os benefícios de renda, os benefícios de carreira das grandes cidades, morando no interior, morando na cidade dos seus pais, na cidade dos seus avós. Sem problema nenhum. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente vai começar a fazer pela Ampesp. E Adnan, eu acho isso muito inteligente, porque eu moro em São Paulo, né? E vivi o período da pandemia como todos nós vivemos. Falo, quem viveu esse período no interior viveu, não vou dizer melhor, porque foi um período muito ruim para todo mundo, mas de uma maneira menos insustentável, porque quem morava em São Paulo, ficar confinado em apartamentos, foi algo assim, mais sofrido ainda, né? E houve, naturalmente, um movimento grande, né, de mudança. Eu conheço dezenas de amigos e de famílias que se mudaram para o interior de São Paulo, né? Algumas até um raio de 50, 100, 150 quilômetros, e nos últimos 2 ou 3 anos, até um pouco mais, 300 quilômetros e tudo mais. Pela facilidade de, eu tenho uma reunião em São Paulo, ou na Grande São Paulo, pego o carro, passo o dia lá, muito tranquilamente, volto, né? E as pessoas que eu conheço que saíram de São Paulo não cogitam em voltar. Porque a questão da qualidade de vida, ela é além do muito diferente. Além do que, o custo de vida. O custo de vida. O custo de vida também. E aí, o que eu percebo, Adnan, um movimento que talvez as cidades possam fazer é efetivamente de atração, de propaganda. Assim, de, olha, eu quero divulgar, né, a minha cidade, eu quero promover a minha cidade para que as pessoas que estão lá em São Paulo, o cara lá no metrô, né, de manhã, apertado, indo para o trabalho, de repente esse cara eventualmente vê uma propaganda de um município que tem uma condição, que tem escola... Águas de São Pedro é um exemplo disso. E ele fala, não, mas por que eu não vou conhecer esse município? Será que lá tem escola boa? Será que lá a saúde funciona? Assim, uma coisa é você estar em busca de um município. Aí você senta lá, fica 2 horas pesquisando, você vai achar um monte de oportunidades. Mas eu acho que existe, como você está falando, Adnan, uma oportunidade dos municípios se promoverem, eles se divulgarem e eles irem buscar esse novo morador, esse novo consumidor, porque não tenho dúvida que esse é um movimento que vai se estabelecer. As novas gerações hoje claramente estão cada vez mais valorizando a questão da qualidade de vida em detrimento, muitas vezes, de uma oportunidade de aumento salarial, né? Eles preferem isso, mas eu acho que tem uma lição de casa para as cidades se prepararem para se tornar mais atrativas, assim, mais sedutoras, e irem buscar essas pessoas lá, no ônibus, no metrô, no meio da confusão, né? Que as pessoas estão lá... Na marginal, tô desesperado, preso no trânsito aqui 1 hora, de repente eu vejo uma propaganda, por que eu não vou para Corderópolis? Né? Mas, de novo, isso precisa chegar, é um esforço de comunicação mesmo, é um esforço de propaganda, né? Eu acho que além do esforço da propaganda, tem que haver um esforço de gestão, porque assim, você precisa aprimorar primeiro o seu serviço público também. Porque a pessoa precisa olhar para o teu município e falar assim, não, se eu me mudar para lá com a minha família, eu posso pôr o meu filho na rede municipal, que ele vai ter uma boa educação. Eu posso frequentar o SUS local, as unidades de saúde da família, as UPAs, etc., porque eu vou ser bem recebido. E, eventualmente, eu tenho uma oportunidade de emprego, dependendo do perfil da vocação, tanto do profissional quanto do município, né? E quem estuda, nós, inclusive, tivemos um evento no exterior falando sobre isso, aprendendo sobre isso,
os grandes estudiosos dos municípios já têm claro que a solução é nascer, crescer e se desenvolver no seu município de origem. Exatamente. As pessoas têm que ter oportunidade na sua cidade. O Adnan, em Cordeirópolis, construiu muito bem isso. E não é porque eu trabalho também com o Adnan em Cordeirópolis que eu estou dizendo. Mas ele fez um papel estruturante na educação municipal, fez um papel estruturante na saúde pública municipal, fez um papel estruturante no fornecimento de água para as pessoas. Para a cidade crescer, ela precisa de água, essencialmente, da energia, do gás. Então, Cordeirópolis é uma cidade hoje que tem a condição e está credenciada para fazer a propaganda lá no metrô, na Marginal, na Avenida do Estado, 4 horas da tarde. Quem passa por lá nesse horário sabe como é terrível, né? A Avenida do Estado, 4 horas da tarde, é torturante, né? Dá até para ler jornal. Dá até para deixar. Desliga o carro e fica lá, né? Então, eu acho que tem que ter um papel, obviamente, da propaganda, né? Porque quem não é visto não é lembrado, mas também de fazer essa estruturação e, por isso, ter um planejamento de governo de médio e longo prazo também. Né? As pessoas, os políticos, os gestores, eles precisam pensar mais de uma maneira estadista do que de uma maneira governamental. Os governos são transitórios e o Estado, enquanto município, ele é perpétuo. Então, você tem que pensar como é que eu vou contribuir para deixar um legado para que essa cidade se alinhe ao desenvolvimento, para que ela seja interessante para as pessoas, né, ficarem lá. Tudo bem, vamos falar, eu sou morador de São Paulo, eu quero ir para Cordeirópolis, tenho oportunidade de emprego, tenho saúde, tenho educação. Qual vai ser o meu entretenimento? O que eu vou fazer no final de semana, nos feriados, nas minhas horas vagas? Então tem que pensar de maneira coordenada, criar um governo, né, coeso e todo mundo pensar junto. Se essa é a estratégia, então vamos fazer por esse caminho. Então a Ampesp, quando a Adnan traz esse spoiler aqui, ela vai ter um papel fundamental para embutir nos gestores essa consciência de administração mais a médio e longo prazo do que aquela coisa imediatista de cortar fita para fazer foto de inauguração, até porque, como a Dina disse anteriormente, o eleitor ele já não está mais tão antenado em inauguração pura e simplesmente. Às vezes uma narrativa seduz esse eleitor, mas essa narrativa não necessariamente é a narrativa que vai alinhar a cidade com o crescimento. Né? Então, é importante também, a Ampesp faz esse papel de dar consciência para as pessoas. A gente produz conteúdo e dissemina para uma grande parcela aí das pessoas, de todo mundo que convive conosco, né? De modo a também levar a consciência para o gestor público, mas também para o munícipe, para o eleitor, para que ele consiga ter clareza de decisão, né? No momento oportuno. E esse trabalho vai ficar disponível naturalmente para os municípios que são associados da Ampesp. Então, quantos municípios hoje teriam o potencial de se associar, mas ainda não estão na associação? Olha, bastante. Nós temos 180 associados e a diferença é que tem capacidade de se associar. Mas lembrando, a gente tem a questão do associado, aquele que a gente atende, a gente fala com 645. Hoje a Ampesp vai de Borá a São Paulo com o Ricardo Nunes, que está no nosso meio, recebe nosso conteúdo, às vezes até interage com a gente, né? Nós falamos com todo mundo. Eu acho que o foco nosso são os 509. São os 509. Isso é o foco nosso. É o foco Mas nosso. a gente tem um diálogo com todos. Até porque existem algumas políticas públicas, algumas discussões, por exemplo, a gente tem uma discussão do valor da merenda, a questão de assumir responsabilidades de aluguel de servidores com o Poder Judiciário, com a polícia, etc. Tal, que perpassam os 645 municípios. A referência da saúde pública, que Isso. normalmente fica na cidade grande, região metropolitana de Piracicaba. Você tem aí 24 municípios, dos quais 20 devem ser de pequeno porte, eu não sei o número exato. A referência é Piracicaba, 500 mil habitantes. Então, tem que ter essa interlocução com o município maior também, para poder fazer um trabalho mais alinhado. É aquilo que eu estava falando em relação à interdisciplinaridade na gestão municipal, tem que ter essa discussão também com os diversos portes de cidade, né, Adnan? Perfeito. Embora o foco, obviamente, sempre seja o fortalecimento do pequeno município. Maravilha. Gente, nosso tempo está acabando. Queria agradecer muito a oportunidade de a gente conversar e reforçar um convite para os municípios do estado de São Paulo, para que conheçam, aqueles que não são associados ainda à Ampesp. Eu realmente vejo muito valor no trabalho, né, dessa associação e da participação, seja para poder receber, né, eventualmente, indicações, informação e tudo mais, mas também para contribuir. Eu acho que faz parte do papel
de quem está liderando um município esse papel, essa grandeza de dedicar uma parte do seu tempo para poder contribuir com outros municípios que eventualmente já ainda querem superar os desafios que o seu município superou. E para outros estados que queiram conhecer essa experiência bem-sucedida aqui do estado de São Paulo, fica o contato, né, do Bruno, que carrega esse piano sorrindo, e que eu acho que é uma referência com muita experiência, muita vivência, apesar de ser um jovem ainda. Muito mais Rodei com jovem. pneu murcho, mas sou jovem. Isso faz parte. E aí eu quero realmente agradecer, e acho que fica um convite para quem não pôde estar presente na edição de 2024. 2025 já está sendo iniciado o planejamento do próximo evento. Venham, né, participem, porque realmente é um espaço de muita troca, de painéis extremamente ricos, com a presença do governo federal, do governo do estado, outros entes da administração pública estadual, concessionárias. Então, é um ambiente muito rico que, se você não esteve aqui em 2024, já se programe. 2025 teremos mais uma edição, certo? Muito obrigado. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado, Fabiano. Fica o convite. Todas as atividades estão sendo gravadas e transmitidas ao vivo, então quem quiser assistir alguma palestra, YouTube, Ampesp Fomento 2024, você vai conseguir acessar aí os 4 dias de evento. Maravilha. Obrigado. Até lá, gente. Até mais.